Ele passou a infância e a maior parte da vida no campo. Quando morou na cidade, trabalhou em supermercado, foi dono de padaria, mas sentiu falta do dia a dia no sítio, para onde voltou há cerca de 6 anos. No Senar Transforma, você vai conhecer a história do seu Vantuir e entender como o programa de assistência técnica e gerencial o ajudou a aumentar a produção de bananas, melhorando os números da propriedade e garantindo maior renda para o produtor. Com a enxada nas mãos e o comprometimento de quem olha para o futuro, o seu Vantuir vai escrevendo novas páginas na história do sítio Nossa Senhora Aparecida. O trabalho manual, debaixo do sol forte que aquece a terra em Nova Brasilândia, exige esforço do produtor, que não tem dúvidas. Cada gota de suor vale a pena e será recompensada. Não tem como você fazer um plantio sem não ter dor de cabeça, sem não ter trabalho. Sem trabalhar você não faz nada, não arruma, né? Para plantar banana mesmo tem que fazer a cova, você tem que fazer uma muda boa, tem que procurar ainda. Aqui ainda falta muita coisa. Aí agora depois vem com adubo, vem com esterco, mistura tudo, joga de novo na cova. Aí depois vem com a muda, tem que tratar a muda. Então tem uma cadeia de trabalho para você chegar ao que você interessa, que é a produção, chegar lá e pegar o caixa. Não dá para ter preguiça, né? Não dá não pode ter preguiça não. Um plantador de banana ele tem que suar. Se não suar, ele não chega no objetivo que ele quer, não alcança. E o objetivo é expandir a área destinada à produção de bananas. Em breve, o terreno vai receber 400 mudas, que irão ocupar as covas recém-abertas pelo agricultor. Aqui tá com 4 dias que eu tô aqui. 4 dias para fazer. Já cavou quantas? Já tem umas 300 aí, falta só umas 60. 300 e pouca já foi. Se Deus quiser, amanhã acaba de fechar. O sítio Nossa Senhora Aparecida é um exemplo de como a agricultura familiar investe na diversificação da propriedade para torná-la, claro, mais produtiva. Me fala um pouquinho das atividades. Aqui a gente entendeu que o carro-chefe é a fruticultura, mas não é só isso que o senhor tem aqui, né, seu Vantuir? Não, o carro-chefe é a banana, mas aí eu planto melancia, planto mandioca. Desde quando tem horta também, tem quiabo, tem abóbora também, eu já planto também, abóbora cabutiá, desde quando eu planto. Um pouco de tudo? Um pouco de tudo. Tem uma hortinha na seca, eu tenho horta para mim mesmo comer, para não estar... Planto, tem de tudo minha horta. Eu gosto de produzir um tomate, um quiabo, um gilozinho, alface, repolho. Sempre eu tenho uma hortinha para... Agora na seca eu planto uma horta. Agora, além da área de cultivo, tem uma área que o senhor destina à pecuária. A pecuária. Eu tenho uma área de pecuária também. Tenho um pouquinho de gado, mexemos com gado também. E meu genro fica com outras coisas lá no fundo que ele mexe com a doma de cavalo. Diversificando para vários lados, hein? Vários. Por que tem que ser assim? Porque você vai viver hoje. Hoje, se você não tiver muitas coisas no sítio, fazenda já fala fazenda. Todo dia você gasta nela. Então você tem que ter muito jeito de ganhar dinheiro, senão você não dá conta não. Você não mantém um sítio não. Embora a propriedade seja chamada de sítio pelo seu Vantuir, ela tem dimensões de uma fazenda. São 160 hectares divididos entre áreas nativas, reserva legal, pastos arrendados e os 3 hectares de pomar e horta, que garantem a maior parte da renda do produtor. Essa propriedade é uma herança que veio do meu avô. Meu pai e o avô veio para cá. Eles veio primeiro e depois eu cheguei aqui, eu tinha 3 anos. Eu até brinco, eu sou cuiabano. Eu falo, nasci no Goiás, mas sou cuiabano. Meu pai entrou aqui muito novo e ele foi abrindo. Meu pai foi um dos que começou a abrir esse sítio aqui. Começou a primeira lavoura, quem plantou foi ele aqui. Meu pai fazia muita lavoura. Na época do meu pai, ele mexia com lavoura de arroz e milho, feijão. Ele foi grande plantador. Meu pai plantava, chegou com 1.000 sacos de arroz no cutelo. Antigamente era no cutelo e batedeira, não era nem colheitadeira, era na batedeira de arroz, antigamente, quando ele colhia. Então nós começamos aqui de baixo e fomos crescendo, hoje graças a Deus está aí, né? Hoje nós temos estrada, quando nós chegou aqui não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha nada. Ou seja, lembranças aqui não faltam, né? Lembranças não faltam não. E aí o senhor então veio para cá novinho, criança, e quando adulto teve um tempo que ficou na cidade. Eu fui para Cuiabá, passei uma temporada em Cuiabá, passei em Brasilândia também que eu estudei, né? Fora, uma temporada em Brasilândia, aí fui para Cuiabá, fiquei lá uns
acho que uns 12 anos. Eu até, enfim, era um cara que mexia só com fazenda e fui para o mercado, trabalho em supermercado, você aprende muita coisa. Aprendi, voltei, fiquei um tempo na fazenda, aí comprei uma panificadora no Planalto da Serra ali, trabalhei, outra aprendizagem também, porque você aprende muita coisa também. Nesse período que o senhor estava na cidade, tanto em Cuiabá quanto lá no Planalto, como que ficava o sítio? Não, sempre que eu estive numa padeira no Planalto, aqui estava funcionando. Eu acabava de mexer lá, eu levantava 3 horas, assava pão, fazia pão de queijo, terminava, vinha para o sítio. Ficava aqui até 2 horas, 3 horas da tarde, voltava, chegava, ia fazer pão, arrumar, e à noite nós vendia espetinho na frente da padaria. Mas não dava para ter atenção total aqui no sítio? Não, a atenção era você trabalhava, mas era uma coisa assim, meia boca, né? E a atenção total faz quanto tempo? Não, é que já tem, depois da PEC aí, 3 anos que eu tô a todo vapor. Mas há 6 anos o senhor voltou para cá? Há 6 anos eu voltei. Então, quando eu voltei, nós fomos abrir, arrumar tudo. Aí foi quando meu genro veio, nós foi abrir lá, que nós temos pista de laço lá embaixo, fazer pista de laço, fazer a divisão de pasto, as coisas, mexer com o cadoma de cavalo que ele mexe hoje. Então, tudo eu tive sempre à frente, ajudando eles. E cuidando aqui também, cuidando das bananas. E hoje? Hoje eu estou mais só aqui. Hoje é só mais banana mesmo. Hoje eu estou trabalhando dentro de 1,5 hectare de banana, mais ou menos. 1,5 hectare de maçã e o resto fritar. 1,5 hectare de banana e o restante, porque a área total de cultivo que você tem feito é 3 hectares. 3 hectares. Nesse o período que uma época tá com melancia, aí a outra já vai para... Eu planto milho também, que a parte lá de baixo tá com milho. Então é mandioca, então vai diversificando. Né? Então você planta uma época, você tá com uma coisa, um pouco já planta outra. Agora que eu quero dar uma alavancada, eu quero plantar 2 a 3 hectares só de banana. Vou fazer uma irrigação boa e eu quero fazer uma... Dentro desses 3 hectares está abrindo mais? Dentro das 3 hectares. Por enquanto é dentro dessas 3. Aí depois penso futuramente abrir mais. Meu projeto é chegar a 6 hectares. 6 hectares de banana. Terra tem muita, só falta ampliar e quando eu vou 6 hectares eu vou ter que contratar gente, ter mais gente para trabalhar, para me ajudar. Mas o sonho é ter 6 hectares. Este sonho ficou mais forte desde que o seu Vantuir começou a ser atendido pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, há 3 anos. Desde então, ele recebe mensalmente a visita do Diego, técnico de campo da ATEG, responsável por levar para o sítio Nossa Senhora Aparecida um dos principais insumos para quem busca resultados cada vez melhores: o conhecimento. Ô Diego, quando você iniciou o atendimento aqui, qual era a realidade aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida? Quando eu cheguei aqui, ele tinha um plantio numa área que agora é a mandioca, né? E lá estava acontecendo até uma queda do parte do bananal dele, porque a gente foi verificar, tinha muita broca. Aí a gente analisou lá o que dava para fazer, uma tomada de ação, como tinha muito, foi eliminar aquela banana. A gente trocou a cultura da área, revezou, e no próximo plantio a gente veio com o quê? Uma coisa que ele não fazia naquela época, era o tratamento de muda. Aí então foi recomendado um tratamento de muda, que aí você dá um banho-maria ali na muda com um inseticida recomendado e deixa ali secar por um tempo na sombra e posteriormente você faz o plantio. Isso já evita muito a incidência de broca no bananal. Esse era o principal problema que tinha. Isso, chegando aqui era o principal problema que eu identifiquei. Por causa da queda da parte do bananal, ele estava tendo um prejuízo muito grande. Bom, e esse era o principal desafio naquele momento, né? Isso. Qual que era a realidade aqui de cultivo? Tem uma ideia de quanto que era plantado? Tinha esses números, né? Quanto que se produzia? Então, como eu era bem no início da tag, o produtor ali não tinha o costume ainda de anotar a produção dele. Então, assim, uma realidade, a gente não tinha, assim, um número certo. Mas, assim, conversando passo a passo com ele, a gente descobriu ali que a gente dobrou essa produção dele ali, fazendo só esse trato cultural. E aí, na sequência, o que vieram? Quais orientações vieram? Quais foram os tratos que você foi recomendando? Aí, assim, como ali o antigo plantio que deu problema de broca, ele não começou com a tag, então tinha muito problema acumulado. Mas como eu comecei o novo plantio com o produtor, eu recomendei ali vários tratos culturais do início até o fim. Onde você tem a questão ali da profundidade de cova, espaçamento, onde a profundidade de cova mais recomendada é 40 por 40, né? Espaçamento que a gente adequou foi o 3 por 3 inicialmente, e fomos passando também com a análise de solo uma recomendação adequada para o solo dele, né?
A gente viu a realidade do produtor, a gente conseguiu ali identificar o que precisava para o solo dele, fornecemos ali os dados para ele e ele fez a adubação corretamente. Onde ali foi recomendado uma fonte de fósforo para plantio, uma quantidade de esterco ali de 3 kg a 5 kg de esterco curtido, né? Muito importante. E também foi feita ali a questão da calagem, né? Correção ali do pH do solo, fornecer cálcio e magnésio. Até então, o cultivo que ele fazia não levava em consideração isso? Fazia no acaso, assim, jogava um pouco, mas não tinha bem uma soma, né? Então não tinha um número, ele sabia que tinha que jogar, mas sem... Era aquela história de mãozada, vamos pegar uma mão e jogar. Aí fizeram análise de solo. Isso, agora fizemos análise de solo, hoje é tudo em cima da análise de solo. As orientações garantiram maior proteção e elevaram o potencial de desenvolvimento das bananeiras. Dali para frente, o foco era aprimorar os tratos culturais das plantas, com técnicas de manejo até então desconhecidas pelo seu Vantuir. É o que você vai ver em instantes aqui no Senar Transforma. Faz 3 anos que o cultivo de bananas começou a ficar mais produtivo no sítio Nossa Senhora Aparecida. A chegada do conhecimento técnico à propriedade mudou gradativamente a maneira do seu Vantuir enxergar e conduzir a atividade. Como que era a realidade da produção do senhor quando eles chegaram e o que mudou de lá para cá? Muita coisa, porque o dia que chegou, ele me ensinou que antigamente o pessoal antigo plantava a torceira de banana, tinha que virar aquele mundo. Porque quanto mais grande a torceira, mais cacho dá. Só que aí o dia que chegou é o seguinte, você tem que deixar a mãe, filha, neta, você vai ter uma produção melhor, você vai ter um cacho melhor, do que você deixar aí 10 pés, vai dar um cacho de uma penca. Agora você deixa um cacho, vai dar 3 cachos, mas é 3 cachos grandes. E eu mesmo já cheguei com ele na Sata Velha, que é uma banana que não dá muita penca, ela dá 6 pencas, eu já com caixa aqui de 16 quilos. 14 quilos, 12 quilos, então para mim é justificante, que a maioria, eu penso todo mundo, o Diego mesmo está aí, ele é técnico, ele sabe que não consegue, muita gente não consegue, então a gente fica animado. Está colhendo mais, tá tendo mais fruto, mais peso para vender? Não, hoje está, logicamente, muito melhor, a produção está muito melhor, é muito boa, é gratificante, porque você trabalhar uma adubação boa, você deixou 3 pés, não tem como falhar, não tem erro. A produção vai vir boa. E são coisas que o técnico me ensinou. Você tem certeza que vai vir uma produção boa. E aí vende bem? Vende, moça. Se não for banana boa, ninguém gosta. Então a banana tem que ser produzir um trem bom. Já que é produzir, então tem que produzir coisa boa. Para isso, não basta cuidar bem do solo e das mudas. É preciso que o manejo seja feito corretamente para garantir o bom desenvolvimento das plantas e a produtividade esperada. Quais orientações o produtor precisa levar em consideração, né, no manejo, para que, de fato, a produtividade possa vir aí a máxima possível? Pós-plantio, ele tem que fazer alguns preventivos, né? Uma doença também que acontece muito na região é o mal da cigatoca. Então, ali foi recomendado um fungicida para ele aplicar no olho ali da banana. Aí a gente recomendou a dosagem, tem uma seringa e ele faz a aplicação ali no olho da banana, a gente mais comumente fala, né? E esse tratamento, ele prevê quando o bananal vai crescendo, evitando acontecer o problema do mal da cigatoca. E aí, a partir do momento que cresceu... Aí já tem outros tratos culturais. Aí, principalmente, a gente tem a desfolha, né? Que desde novinho ali do plantio, você vai desfolhando, tirando as folhas que tem ali uma danificada ali, foi mal formada ali, né? Que ela não formou muito bem, uma folha que não está sadia. Alguma folha que está com cigatoca, mancha de cigatoca, doente, né? Então ele faz aqui a retirada com um facão de poda ali da banana, uma retirada dessas folhas. A gente chama de desfolha isso aí. Retirada do excesso de folha e principalmente folha que apresenta que não está 100% sadia. A gente tem que ter uma folha totalmente sadia, onde ela tem uma eficiência de absorver energia, fazer a fotossíntese e devolver para a planta. Se você tem uma folha ali que apresenta ali uns 30% a 50% danificada, não cabe ela estar ali, porque ela vai estar mais sugando o nutriente da planta do que fornecendo para a planta. Então a gente faz a retirada dessas folhas. Outra orientação do técnico do Senar foi melhorar o desbaste da bananeira.
A prática consiste na eliminação do excesso de brotações e é considerada essencial. Onde você conduz ali a planta em sistema mãe, filho e neta, onde vai ter o primeiro cacho formando o primeiro pé formando o cacho, né? E os outros possivelmente depois do corte. Esse sistema de mãe, filho e neta ajuda ali no aproveitamento de nutrientes da planta, porque quando você tem um excesso de brotação, vai estar competindo com essas brotações. Então toda a muda ali vai estar absorvendo do solo e não conseguindo levar isso para o cacho. E você vai acabar tendo uma produção baixa. O cacho não vai conseguir formar como deveria formar. Então a gente faz esse processo de desbaste de rebentos, né, que a gente fala, eliminação da brotação. E nesse momento do desbaste, você falou que é importante também sempre preservar ali uma futura muda. Isso, a gente faz na condução mãe, filha e neta, e a gente tem o costume de deixar uma muda pequena que a gente chama até de bisneta, que ali após o corte da mãe, aí vai trocar. Aquela que era filha vai virar mãe e assim possivelmente. Perfeito. Com relação ao coração? O coração é outra tática, outro trato cultural muito importante, porque é uma estrutura que está ali no cacho, só que ele não tem comércio, né? Você não tem como ter lucro com ele. E é uma estrutura que acaba sugando muito nutriente da planta. Então é uma prática que a gente recomenda o produtor ali 15 centímetros da última penca, você fazer o corte ali do coração, tirando ele fora. A outra estratégia, também já aproveitando que a gente está falando de penca, é a retirada da última penca, que ela não forma uma penca viçosa, não forma uma penca que dá para vender. Então a gente faz essa retirada da última penca, onde ele vai fazer o corte ali com a ferramenta adequada e retirando essa última penca. Isso visa o quê? Todo esse extrato cultural que a gente está falando visa levar o aproveitamento máximo da cultura ali, da nutrição para o cacho. Então você pode reparar que a gente está eliminando a última penca, o coração, as folhas que não é necessária, tudo para a cultura ter o maior aproveitamento de nutrição. E foi visando justamente a otimização dos recursos que o seu Vantuir e o Diego testaram o cultivo consorciado de bananas e mandioca. O resultado agradou. O objetivo ali é aproveitar ali um pouco da nutrição e da água, como o produtor já falou, um problema dele aqui da região é a água, então ele quis aproveitar ali da área e da irrigação para produzir duas culturas. Então eu falo bem assim do produtor aqui com todo mundo, que é um produtor que você vem com as ideias e ele aceita, né? Muito fácil, ele é muito curioso também. E deu certo. Então, e deu certo. Então assim, ele é... Não, Diego, vamos fazer assim, vamos tentar lá, fazer um experimento. A gente passei todo o projeto para ele colocou em prática e hoje teve um resultado muito bom. Em consórcio a gente tem que tomar cuidado para uma cultura não competir com a outra, né? Então ele teve o mesmo resultado que se ele tivesse plantado ela separadamente. Mas então, otimizando... Isso, otimizando o espaço. Então ele não perdeu tanto produção, não teve competição. E ele teve o mesmo resultado que tivesse plantado ela separadamente. Então ele aproveitou a área dele, a irrigação e a adubação da região do plantio, né? Cada recomendação do profissional do Senar foi seguida à risca pelo seu Vantuir. O produtor que não via a hora de deixar a vida da cidade para retornar ao campo sabe a importância do apoio que tem recebido. Essas orientações técnicas, esse auxílio, esse conhecimento ajuda a fazer a diferença? Ajuda muito, nossa senhora, você aprende muita coisa. O Senar hoje ele me ensinou a técnica, aí depois a administração. Eu plantava e produzia. Eu não fazia um fechamento de mês, eu não sabia quantas caixas de banana eu estava vendendo por mês. Então ele chegou e me ensinou isso aí. Não, você tem que fazer o plantio, plantar, e me ensinou a plantar. E depois ele foi me ensinar a administrar. Você tem que saber o que você está produzindo, quanto você está produzindo, quanto está dando por mês. Então isso aí é um aprendizado que a gente fica muito alegre, né? E está produzindo bem? Graças a Deus. Está rentável? Não, tem que render, né? Se não render a gente não fica alegre. E está alegre? Então, aí, Ave Maria. O que acontece muito quando você começa na tag, é você topar ali com o produtor, ele não saber o que ele está produzindo e nem o que ele está ganhando. Talvez o produtor mexe 2, 3 cadeias ali
e ele não sabe qual está pagando qual, se alguma está dando prejuízo, as duas estão dando lucro. Então, uma coisa que a gente bateu muito firme aqui na propriedade do Vantuí é fazer o quê? O levantamento de custo e receita, né? Fazer a anotação ali do que ele gasta, o que ele produz. Hoje ele tem um caderno lá com todas as anotações. Então, hoje ele sabe dizer o que ele está produzindo, o que ele não está, o que está gastando. Isso também ajuda no manejo, porque se a gente identificar um custo desnecessário, a gente pode ali cortar aquele manejo, aquele trato cultural. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Quais são os próximos passos aqui da propriedade? O que a gente tem que fazer sempre é olhar o problema do produtor. Então, como o produtor já vem relatando, ele está com problema com questão de água. Então, o projeto aqui é instalar placa solar, fazer um reservatório para trazer água para aqui, porque onde ele pega a água fica mais de 300 metros. Então, com a bomba dele atual, ela vem muito fraca, não tem muita pressão. Então, a gente tem que ir fazendo um projeto para melhorar a questão da captação de água dele. Outro projeto que a gente vem fazendo aqui é melhorar o solo, né? Você fazendo rotação de cultura sempre, trocando a cultura ali quando for necessário, né? A gente está abrindo outra área ali para ele plantar banana, então ele vai deixar descansar uma área que ele já tinha cultivo e plantar uma cultura, talvez uma horta ali, uma melancia e colocar na área que ele estava virgem, vamos dizer assim, uma área que ele não tinha plantado banana ainda. Aqui a gente percebeu que uma grande característica do seu Vantuí é não ter preguiça, né? Tá sempre ele bem disposto a trabalhar, arregaçar a manga e realmente botar para quebrar. Qual é o futuro que você enxerga dele aqui? O produtor, como eu venho falando, é um produtor que tem muita garra e ele é curioso e vem sempre assim, quando precisa da tag, ele sempre me liga, pergunta, então assim, ele não é um produtor parado. Então, eu vejo o Vantuí hoje dobrar, triplicar a produção dele aqui e aumentar a área dele, com 10 mil pés aqui facilmente. O senhor falou do futuro que quer botar 6 hectares aqui de banana ao todo. Como que o senhor se vê daqui uns 15 anos, uns 10 anos, 15 anos aí? Um velho, mas um velho tranquilo. Um velho mais tranquilo, com um carro bom para me fazer entrega. É o sonho de todo produtor, né? Tranquilo, mas produzindo ainda. Produzindo. Ativo? Ativo. É o sonho de todo produtor, ele ter um carro, fazer as entregas, um carro bom e produzir muito. É o sonho do produtor. Sempre pensa em produzir mais.